Eles descobriram que é possível estimular o cérebro a se lembrar de coisas esquecidas. A novidade, gente, levanta uma esperança aí na luta contra as doenças ligadas à perda de memória, né? Como o mal de Alzheimer. Vamos conferir junto? Veja aí. Sabe quando a memória simplesmente falha? Você esquece coisas que acabaram de acontecer? Você lembra o que você comeu ontem, por exemplo? Não. Não lembra? Não. Não lembra? Não. O nome disso é perda de memória recente. Na maioria das vezes, não é o caso de se preocupar. Depois de muitos testes, pesquisadores irlandeses chegaram à seguinte conclusão: não guardar tantas memórias pode até fazer bem para a nossa saúde, melhorar o bem-estar. O próprio cérebro faz a seleção das nossas memórias e o que não é tão relevante fica guardado, quase inacessível. Quase porque o estudo mostra que é possível recuperar essa tal memória recente perdida. O cérebro é como um computador. Ele arquiva as informações que não são tão importantes. Esses arquivos, em linguagem médica, são chamados de células do engrama. Neurocientistas do Trinity College de Dublin, na Irlanda, onde a pesquisa foi realizada, explicam que é possível recuperar essas memórias, exatamente como acontece quando você abre um arquivo de computador. Mas como fazer isso? Testes em camundongos mostraram que estímulos naturais e artificiais trazem de volta memórias esquecidas, especialmente a memória recente. Quando você dá uma vivência para o ratinho e depois você dá outras vivências que não tem muito a ver com a primeira, seriam ali interferências, esse ratinho tende a esquecer mais a primeira vivência. Mas depois eles estimularam novamente aquele ratinho com a primeira vivência, com partes dela, e aí eles perceberam que aquela primeira vivência teve uma maior chance de ser lembrada. Aquele arquivo que ia ficar esquecido na competição, ele teve uma maior chance de recordação. Com isso, algo que parecia esquecido pode ser trazido novamente à tona. Então isso é importante para as pessoas saudáveis e pode ser uma informação importante também para a gente lidar com pessoas com mais dificuldade de memória recente. Ainda é cedo, mas no futuro a técnica de reativar memórias perdidas pode ajudar no combate a doenças ligadas ao esquecimento, como o mal de Alzheimer. Ainda é um resultado de área básica, mas ao longo de meses, anos, a gente pode evoluir para alguma coisa com implicação prática e tratamento dessas formas tão importantes de esquecimento. E que ótima, né, gente, essa notícia aí, ainda mais para os familiares de quem tem alguém. Eles descobriram que é possível estimular o cérebro a se lembrar de coisas esquecidas. A novidade, gente, levanta uma esperança aí na luta contra as doenças ligadas à perda de memória, né? Como o mal de Alzheimer. Vamos conferir junto? Veja aí. Sabe quando a memória simplesmente falha? Você esquece coisas que acabaram de acontecer? Você lembra o que você comeu ontem, por exemplo? Não. Não lembra? Não. Não lembra? Não. O nome disso é perda de memória recente. Na maioria das vezes, não é o caso de se preocupar. Depois de muitos testes, pesquisadores irlandeses chegaram à seguinte conclusão: não guardar tantas memórias pode até fazer bem para a nossa saúde, melhorar o bem-estar. O próprio cérebro faz a seleção das nossas memórias e o que não é tão relevante fica guardado, quase inacessível. Quase porque o estudo mostra que é possível recuperar essa tal memória recente perdida. O cérebro é como um computador. Ele arquiva as informações que não são tão importantes. Esses arquivos, em linguagem médica, são chamados de células do engrama. Neurocientistas do Trinity College de Dublin, na Irlanda, onde a pesquisa foi realizada, explicam que é possível recuperar essas memórias, exatamente como acontece quando você abre um arquivo de computador. Mas como fazer isso? Testes em camundongos mostraram que estímulos naturais e artificiais trazem de volta memórias esquecidas, especialmente a memória recente. Quando você dá uma vivência para o ratinho e depois você dá outras vivências que não tem muito a ver com a primeira, seriam ali interferências, esse ratinho tende a esquecer mais a primeira vivência. Mas depois eles estimularam novamente aquele ratinho
com a primeira vivência, com partes dela, e aí eles perceberam que aquela primeira vivência teve uma maior chance de ser lembrada. Aquele arquivo que ia ficar esquecido na competição, ele teve uma maior chance de recordação. Com isso, algo que parecia esquecido pode ser trazido novamente à tona. Então isso é importante para as pessoas saudáveis e pode ser uma informação importante também para a gente lidar com pessoas com mais dificuldade de memória recente. Ainda é cedo, mas no futuro a técnica de reativar memórias perdidas pode ajudar no combate a doenças ligadas ao esquecimento, como o mal de Alzheimer. Ainda é um resultado de área básica, mas ao longo de meses, anos, a gente pode evoluir para alguma coisa com implicação prática e tratamento dessas formas tão importantes de esquecimento. E que ótima, né, gente, essa notícia aí, ainda mais para os familiares de quem tem alguém